O meu tema começa com a pessoa do Dr. N.T. Wright, conhecido internacionalmente por seus estudos em Paulo, especialmente no Novo Testamento. Wright é conhecido como o C.S. Lewis do século XXI, devido à importância e à relevância de tudo aquilo que ele tem escrito. Escreveu vários livros, mais de 30 obras, é bispo da Igreja Anglicana e tem sido um referencial para muitos dos estudos paulinos nos nossos dias. Uma das obras de Wright é o livro Surpreendido pelas Escrituras, Surprised by Scriptures. E esse livro é uma compilação de algumas palestras que Wright fez em vários lugares ao redor do mundo. E no segundo capítulo, o título do capítulo do Dr. Wright é Precisamos de um Adão histórico? Ele se faz essa pergunta. E como esse capítulo é fruto de uma exposição, de uma palestra, no próprio livro está escrito que essa palestra foi dada numa instituição conhecida como Biologos, em Nova York, uma instituição dedicada a tentar fazer sentido entre fé cristã e ciência. E neste capítulo, Tom Wright, como ele também é conhecido, ele tenta entender Romanos 5, 2 a 21, de uma perspectiva que não é a convencional, a perspectiva com a qual nós não estamos acostumados, questionando a historicidade de Adão. Então, nessa apresentação, eu a dividir em 3 partes. Na primeira parte, o que vai se seguir a partir de agora, vou me concentrar na argumentação de Tom Wright sobre a historicidade de Adão. Então, eu peço que vocês entendam que tudo que eu vou dizer aqui nos próximos minutos não é o que eu penso, mas quero expor a vocês a linha de raciocínio que Wright usa para falar sobre a historicidade de Adão, especialmente naquilo que concerne a Romanos 5, 12 a 21. Na segunda parte dessa apresentação, eu quero tecer alguns comentários, algumas críticas com relação à maneira como Wright fez essa argumentação. E no final, gostaria de dar 3 razões, talvez haveria mais, mas 3 razões pelas quais nós precisamos considerar Adão como personagem histórico, especialmente na argumentação que Paulo faz em Romanos 5, do verso 12 ao verso 21. Pois bem, como funciona a argumentação de Wright com relação à historicidade de Adão? Ele começa discutindo a questão da autoridade das Escrituras. Wright faz um pequeno resumo de uma outra obra em que ele trata especificamente sobre esse assunto. O título do livro é Scripture and the Authority of God, a Escritura e a Autoridade de Deus. E para Wright, dizer a autoridade das Escrituras não é suficiente. Esta é uma expressão que precisa ser, de alguma maneira, qualificada. E a tese de Wright com relação à autoridade das Escrituras, que está tanto neste livro quanto neste capítulo que eu estou no qual estou apresentando a argumentação dele, ele diz que a expressão autoridade das Escrituras só pode, em sua melhor forma, ser uma chave da autoridade de Deus em Jesus, mediada pelas Escrituras. E dentro dessa ideia, Wright vai se perguntar para que serve a autoridade de Deus. E para ele, a autoridade de Deus tem um propósito: estabelecer o reino de Deus na terra. Deus tem autoridade, mas as Escrituras têm uma autoridade delegada e mediam a autoridade de Deus, mas não são completamente autoritativas do ponto de vista de Wright. E é interessante que nesse ponto, Wright discute a relevância da Bíblia em todas as gerações e diz que cada geração de crentes precisa ler a Bíblia, compreender a Bíblia para a sua geração e dar respostas às perguntas da sua geração. E para fazer isso, Wright diz
que os textos bíblicos, quaisquer que sejam, precisam ser lidos no seu contexto histórico, ou seja, no contexto em que foram primeiramente escritos. E isso é muito coerente com a escola de pensamento da qual Wright faz parte, que nós, nos círculos acadêmicos, conhecemos como a nova perspectiva sobre Paulo. Sanders, que é considerado o pai desse novo movimento, na sua obra inaugural sobre a nova perspectiva sobre Paulo, ele vai justamente inaugurar esse movimento dizendo que Paulo precisa ser compreendido contra o pano de fundo religioso e histórico dos seus dias, para que ele seja melhor compreendido. Sanders começa o movimento dizendo que a nossa compreensão desse pano de fundo histórico no qual Paulo escreveu estava equivocada. E aí ele vai formar aquilo que deu a base para a nova perspectiva sobre Paulo. Então, esse conceito de voltar-se para o contexto original em que os textos foram escritos é importante para Wright. Ironicamente, é o calcanhar de Aquiles de toda a argumentação que ele faz, e é o que nós vamos ver mais à frente. O segundo ponto de Wright é que o centro da teologia bíblica é o conceito do reino de Deus. E ele é tão enfático que ele vai dizer o seguinte, e eu cito: se não estamos recebendo essa mensagem bíblica, a mensagem do reino de Deus, ou deste conceito de reino de Deus, não estamos lendo a Bíblia, mas sim permitindo que nossas tradições venham à tona em um texto que tenta nos dizer algo mais. E aqui ele está se referindo especificamente a Romanos 5, 12 a 21. Então, para Wright, se nós queremos entender a Bíblia, a única maneira de entender a Bíblia, ou o prisma pelo qual nós precisamos entender a Bíblia, é o conceito do reino de Deus. E por causa desse conceito, pelo menos como é compreendido por Wright, a teoria da Terra Jovem é inconcebível. Porque, para Wright, a teologia do reino de Deus oblitera o posicionamento da Terra Jovem. Elas são, na sua cabeça, incompatíveis. E aí ele vai tratar do início do evolucionismo, das descobertas científicas, e vai fazer a seguinte declaração: o evolucionismo, com E maiúsculo, que produziu uma inflação metafísica a partir de uma hipótese comprovada sobre o mundo físico e que levou a uma visão naturalista do mundo, expôs um flanco que talvez precisava ser exposto. Portanto, para Wright, os desenvolvimentos da ciência e do evolucionismo precisam ser acomodados agora pela revelação ou pela teologia cristã, porque elas mostraram que, de alguma maneira, nós estávamos errados. Porque se o evolucionismo tem uma comprovação, uma hipótese comprovada sobre o mundo físico, agora nós precisamos acomodar a revelação bíblica àquilo que a ciência trouxe à tona. Assim, os três primeiros pressupostos sobre os quais Wright começa a montar a sua argumentação sobre Romanos 5 são, primeiro, a autoridade das Escrituras. Para Wright, a autoridade das Escrituras precisa ser informada, ou a autoridade das Escrituras é limitada. Outras fontes de saber precisam trabalhar juntas para que a Bíblia possa ser compreendida completamente. Segundo, para Wright, a ciência expôs fragilidades na teologia cristã e no seu ensino. E os seus achados precisam ser incorporados de alguma maneira à maneira como nós entendemos a narrativa da criação, da queda e da redenção. E por fim, todas essas questões precisam ser vistas dentro do contexto da teologia do reino de Deus, que para ele é um conceito todo abrangente que deve permear todo o ensino das Escrituras. E dentro essa moldura, Wright agora chega à discussão de Romanos 5 e também de 1 Coríntios 15, que são textos correlatos.
E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, olha, a ala conservadora da teologia argumenta de maneira simplória, poderíamos dizer, da seguinte maneira: sem um Adão histórico, Romanos e 1 Coríntios não fazem sentido. E aí Tom Wright diz, mas Paulo não está discutindo a soteriologia, pelo menos não num sentido tradicional. Para Wright, a discussão de Romanos no todo, especialmente em Romanos 5, não é sobre salvação. Ou pelo menos não como salvação, como nós a entendemos. Para Wright, o ponto central de Romanos não é como ser salvo, mas é como a criação pode ser renovada ou será renovada por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E aí, Wright vai argumentar que por causa daquilo que Cristo fez na cruz, toda a terra já é santa. E que agora a mudança que ele faz nos seres humanos é para que os seres humanos ajudem no projeto original de Deus, de transformar a terra para que ela seja o reino de Deus. Neste capítulo que eu estou abordando, de Tom Wright que eu estou abordando, ele não faz uma exegese completa de Romanos 5. Ele vai fazer tirar algumas conclusões. Mas ele esboça como ele entende a argumentação que Paulo faz em Romanos 5. Eu não quero me delongar em toda a argumentação que Wright faz, mas quero destacar alguns pontos e quero citá-lo. Wright diz, o pecado de Adão não só significava que ele havia morrido, mas que já não reinava sobre o mundo. A criação de Deus deveria funcionar por meio da mordomia humana, e em vez disso passou a produzir mato e espinho. E ele continua, a teologia adâmica de Paulo também é sua teologia do reino. E o autor de Gênesis teria sorrido ao reconhecê-la. Para Wright, já em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós já temos uma teologia do reino. E, portanto, ela precisa ser lida ali. E quando Paulo faz essa discussão em Romanos 5, ela precisa ser vista dessa maneira. Até porque Paulo usa algumas vezes, 5 se não estou enganado, na perícope de Romanos 5, 12 a 21, o verbo bausilein, o verbo reinar. Interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na terceira parte, mas Paulo parece estar usando o reinar muito mais em referência à morte do que qualquer outra coisa. Paulo está dizendo que a morte reinou, a morte teve agora domínio sobre o homem por causa do pecado de Adão. Para Wright, então, Jesus recobra este domínio. Toma de volta o domínio que foi perdido por Adão e agora vai restabelecer o reino de Deus. E Wright diz, o que eu realmente quero dizer sobre Paulo e Adão é que não adiantará simplesmente recorrer a Paulo e dizer, veja, ele acredita em Adão. Isso prova a nossa leitura literal de Gênesis. O que parece é justamente o fato de que a tradição, leia-se aqui a tradição, toda a teologia cristã antes dele, não lê nem Paulo, nem Gênesis. E poderíamos acrescentar, porque está implícito nas entrelinhas, não lê nem Gênesis nem Paulo de maneira correta. Wright continua, todo o argumento paulino é extraído de Gênesis, e aqui vem um ponto crucial, a noção do chamado de Adão, para mostrar que ele se cumpriu no Messias. E é nesse momento que Wright introduz o conceito de imagem de Deus. Para Wright, a imagem de Deus em Gênesis 1, 2 e 3, especialmente em Gênesis 1, versos 26, 27 e 28, o tema da imagem de Deus é o chamado ou a vocação de Adão. Em outras palavras, a imagem de Deus na humanidade não é um dom dado aos seres humanos, mas é o chamado de Deus aos seres humanos para que se tornem sacerdotes de Deus no grande templo da criação. E por conta disso, Wright vê uma continuidade entre a ordem dada a Adão e a ordem dada a Abraão, em Gênesis 12.
E ele vai dizer, assim como Abraão foi chamado, no capítulo 12, dentre as nações, para representar a Deus, Adão também é chamado para representar a Deus. Portanto, para ter a imagem de Deus em si. E é importante para Wright questionar aqui a datação do Pentateuco. Há um longo parágrafo em que Wright vai falar sobre o Pentateuco e ele vai insistir, e vai até, de uma certa maneira, ironicamente, vai questionar, vai dizer, olha, alguns ainda insistem em dizer que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Alguns dizem que foi editado algum tempo depois. Eu entendo que o Pentateuco, os livros de Moisés, são do período do exílio ou de depois do exílio. E, por conta disso, se a origem o reino de Deus visível, com o povo de Israel, Jerusalém, o reino davídico, e é por isso que Tom Wright consegue fazer a ligação entre imagem de Deus e chamado de Deus. Para Wright, imagem de Deus é a mesma coisa que vocação ou eleição. Portanto, criticando a autoria mosaica do Pentateuco, Wright defende que a teologia da criação é subordinada à teologia da eleição de Israel, ou pelo menos está a seu serviço. Não há teologia da criação por si mesma. Na verdade, a teologia da criação é outra maneira de falar sobre a eleição e sobre o chamado de Israel. E aqui está a tese de Wright. Ele disse tudo isso que eu tentei expor aqui para vocês, para chegar na seguinte frase, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Wright diz, assim como Deus escolheu Israel, dentre toda a humanidade para uma vocação especial, singular e exigente, talvez o que Gênesis esteja dizendo é que Deus escolheu um casal entre os primeiros hominídeos para uma vocação especial, singular e exigente. A partir dos pressupostos que ele traça, e agora do seu entendimento sobre o que Paulo está falando, a conclusão de Wright é essa. Assim como Abraão foi chamado dentre as nações, Adão foi chamado entre os hominídeos que já existiam, para agora refletir para eles a imagem de Deus, esse chamado de Deus. E Wright vai mais fundo. Em Gênesis 2, onde há a ordem para não comer do fruto da árvore da vida, Wright diz assim, provavelmente deveríamos ler a ordem de Deus assim, no dia em que comerem dela, vocês também morrerão. Porque para Wright, como ele está acomodando a cosmologia científica, desde o ponto de vista evolucionista e os dados bíblicos, a morte já operava no mundo quando Adão foi supostamente chamado para refletir a imagem de Deus. A morte já era uma realidade no mundo, por isso Deus chama esse primeiro casal hipotético, Wright, inclusive, chama esse primeiro casal de hipotético, pode não ter sido um casal, pode ter sido vários, pode ter sido um só, para que eles refletissem a imagem de Deus e começassem a colocar esta imagem também nos outros hominídeos. Então, apenas a título de recapitulação, qual é a argumentação de Wright? As Escrituras têm autoridade limitada. Nós precisamos de outras fontes do saber para poder entender o quadro bíblico. Para Wright, o tema da Escritura é o estabelecimento do reino de Deus. Tudo tem que estar sob esse guarda-chuva. Adão, portanto, é um hominídeo, ou Adão e Eva são um casal de hominídeos, ou representam um grupo de hominídeos que foi chamado, assim como Abraão foi chamado, para transmitir a imagem de Deus para frente. E assim como Israel falhou, Adão também falhou. E agora, muito tempo depois, vem Jesus, vence, vive, morre e ressurge, para poder, ele agora,
levar adiante os planos de Deus para a instauração do reino, do seu reino nesse mundo. E é sobre isso, diz Wright, que Paulo está falando em Romanos 5, 12 a 21. Esse é o argumento de Wright. E agora quero dedicar algum tempo para discutir algumas pressuposições que Wright tem. E alguns equívocos presentes na sua argumentação. E o primeiro deles tem a ver justamente com a autoridade das Escrituras. A relação entre a autoridade de Deus e a sua palavra é muito diferente, pelo menos do ponto de vista cristão, comprometido com a doutrina da inspiração das Escrituras. Para os que creem em que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a fonte, não é simplesmente mais uma fonte de conhecimento. A Bíblia é o filtro pelo qual todo conhecimento é testado e toda experiência avaliada. A Bíblia não é uma entre iguais. A Bíblia é a revelação de Deus. E a partir dela, todo e qualquer achado, todo e qualquer saber é julgado e avaliado. A Bíblia não é simplesmente um empreendimento humano. A Bíblia é fruto da atividade criativa de Deus. Não foram simplesmente seres humanos que escreveram as Escrituras. Deus estava presente. É por isso que Gulley dirá, ela, a Bíblia, pertence a ele, a Deus, mas é escrita por humanos sob sua guia. Suas palavras humanas, as palavras dos apóstolos e profetas, são um veículo para comunicar o discurso divino. Assim, as palavras dos escritores são realmente a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia media a autoridade de Deus. A Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando. Portanto, a argumentação de Wright precisa diminuir a autoridade das Escrituras, para em seguida poder fazer sentido dela com as teorias evolucionistas do nosso mundo. Para Wright, portanto, apesar de, no discurso do seu capítulo, ele dar grande autoridade e uma posição de preeminência às Escrituras, ele acaba subvertendo essa autoridade e colocando-a apenas em pé de igualdade com outros conhecimentos. É óbvio que todo conhecimento, de alguma maneira, é útil e dentro da sua própria esfera, é importante que nós conheçamos e saibamos e os articulemos, mas isso não pode levar-nos ao ponto de subverter a ordem e colocar a Bíblia sob escrutínio e não os outros conhecimentos humanos. No mundo que nós vemos, parece que há um movimento de que toda e qualquer ciência pode criticar a Bíblia, mas o contrário, nunca. E do ponto de vista daqueles que entendem a inspiração bíblica, é justamente o contrário. A Bíblia julga o conhecimento humano, avalia o conhecimento humano e estabelece aquilo que é compatível com a revelação dada por Deus na sua sagrada palavra. O segundo ponto é quando Wright tenta harmonizar relato bíblico com escritura. E Canale, recentemente, desenvolveu todo um argumento demonstrando que um dos maiores problemas em tentar harmonizar pura e simplesmente ciência e Bíblia, evolucionismo e relato da criação, está na metodologia empregada. Há um conflito tácito entre os dois, entre a epistemologia científica e a epistemologia da teologia. Tanto teologia quanto ciência partem de uma determinada metanarrativa que dá moldura pela qual ela interpreta os seus dados. E muitas vezes esses pressupostos são incompatíveis. Além disso, ciência e teologia dão explicações racionais. Isso não quer dizer que elas sejam verdadeiras. Não é a racionalidade por si só
que pode avaliar se o argumento é verdadeiro ou não. Wright sugeriu que a ciência expôs um flanco na teologia, mas esse flanco não é uma abertura para trazer os achados da ciência e fazer uma mistura entre ciência e teologia. O que o evolucionismo talvez tenha trazido à tona, especialmente nos nossos dias, é que nós precisamos repensar em que bases nós fazemos teologia, em que bases se faz ciência. E agora realmente compreendemos que teologia tem sua metanarrativa, metodologia, dados e pressuposições, como qualquer outra ciência. O terceiro fator é o conceito de reino de Deus como sendo o governador da teologia. E me parece que Wright deixa de levar em conta dois fatores. O primeiro é o conceito de teologia sinfônica, como defendido por Poythress. Poythress, no seu livro Teologia Sinfônica, vai delinear o conceito de que na Bíblia nós temos várias narrativas, estilos literários, temas teológicos, e eles não podem ser sobrepostos. A cada um deve ser dado o seu lugar, nos seus próprios termos, para que a Bíblia seja ouvida como uma sinfonia, não como um solo de qualquer instrumento. Os temas, recursos literários diferentes da Bíblia trabalham em harmonia para dar o quadro geral da vontade de Deus para a nossa vida. E ao invés de se contradizerem entre si, esses diferentes instrumentos, essas diferentes perspectivas se harmonizam e nos dão um quadro melhor e mais completo da revelação bíblica. Inger avalia a teologia de Wright e diz que Wright trabalha com a narrativa bíblica e entende, ou pelo menos lê a narrativa bíblica, como a história da salvação, como método para entender os temas bíblicos. Hazel já tinha apontado que, quando a gente vai analisar a metodologia teológica, muitas vezes é difícil de você colocar cada metodologia teológica num quadradinho só. Às vezes, as metodologias teológicas, elas são híbridas. Há mais de um conceito sendo trabalhado ao mesmo tempo. Então, apesar de Inger dizer que Wright trabalha com a história da salvação, ele também trabalha com a noção de abordagem temática da teologia. E a abordagem temática tem dois aspectos que a definem, que é a subjetividade, ou a seleção, e a congenialidade. O que é isso? A seleção significa que, subjetivamente, o teólogo, o intérprete, escolhe um tema central e, a partir dele, lê toda a narrativa bíblica. E a congenialidade diz que outros temas podem aparecer, mas eles precisam estar ligados ou precisam estar sob esse guarda-chuva maior que o teólogo elegeu. E o grande problema da abordagem narrativa, da abordagem temática, é justamente esse: quem define o tema central? Cada teólogo define um tema central. Para uns é o reino de Deus, para outros é a justificação pela fé, e para outros, outro tema qualquer. E é por isso que Gerhard Hazel faz a seguinte pergunta: será algum tema suficientemente vasto a ponto de poder englobar dentro de si todas as variedades de pensamento do Novo Testamento, ou mesmo do pensamento bíblico? A riqueza da natureza diversificada do material bíblico requer uma abordagem equivalente ao material do qual trata. Em outras palavras, cada tema, cada texto bíblico precisa ser avaliado em seus próprios termos, para que a beleza e a diversidade das Escrituras não sejam perdidas. Portanto, a abordagem de Wright oblitera a beleza sinfônica da palavra de Deus e impõe sobre ela um único eixo sobre o qual trabalhar, sobre o qual desenvolver os seus temas, o que acaba deixando de lado outras verdades. Com relação à imagem de Deus, o que podemos dizer?
Não há consenso completo sobre o que significa o termo imagem de Deus na Bíblia. A expressão imagem de Deus aparece relativamente pouco nas Escrituras, e há muito debate. Gulley destaca 6 aspectos que parecem estar presentes no texto bíblico: que os seres humanos foram criados à imagem de Deus de maneira igualitária, assim como os membros da Trindade são iguais, que a imagem de Deus tem a ver com o domínio de Deus sobre toda a criação, que foi dado ou outorgado ao homem de alguma maneira, que a imagem de Deus reflete que há certas semelhanças físicas entre Deus e os homens. A imagem de Deus reflete que Deus colocou na humanidade certos traços do seu caráter, que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o seu Criador, e por fim, que a imagem de Deus implica, de certa maneira, em livre-arbítrio. Por outro lado, Paulin reduz todas essas características em 3. A imagem de Deus significa 3 relacionamentos que o homem tem: relacionamento com Deus, relacionamento entre iguais, no caso aqui a sua esposa Eva, e depois com toda a humanidade, e relacionamento com as criaturas, com a criação de Deus, a criação não racional. Nós não temos um consenso, mas é difícil aceitar a premissa de Wright, de que a imagem de Deus em Gênesis deva ser lido como eleição ou vocação. Em Gênesis, a função da imagem de Deus é mostrar que o ser humano é ontologicamente diferente da criação. Esse é o ponto. É mostrar que há uma diferença inerente entre o ser humano e o restante da criação. E esta diferença é a imagem de Deus que foi colocada no homem. Wright questiona ou critica a datação do Pentateuco. E a hipótese literária, a hipótese documentária, como nós conhecemos, vinda desde Wellhausen, ela já foi criticada não só por teólogos bíblicos conservadores, mas também por teólogos bíblicos da ala liberal, por ter muitos problemas na sua argumentação. Não há, apesar de nós reconhecermos que há atividade editorial no Pentateuco, a sua forma final deve ter levado alguns traços. Depois, nós vemos essas características do Pentateuco, algumas localizações, por exemplo, o relato da morte de Moisés, que provavelmente não deve ter sido ele mesmo que tenha escrito, mas daí a negar a autoria mosaica, não há base para fazer tal asseveração. É inegável que há certa continuidade entre a ordem divina da imagem de Deus, lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, e o chamado de Abraão. Há continuidade inclusive linguística. Vários autores mostram os paralelos entre os 3 primeiros capítulos de Gênesis e os capítulos, a partir do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis. Vários dos temas são recorrentes. Mas em Gênesis o ritmo é da criação, queda, juízo e recriação. A criação é vista como o ato inaugural de Deus. E exegeticamente falando, dentro mesmo de Gênesis, o tema da eleição e da aliança são retomados com base na criação e não o contrário. James Dunn, que também é um teólogo da linha de pensamento da nova perspectiva sobre Paulo, critica Wright nesse ponto. E ele vai dizer que forçar o uso judaico anterior dos temas de Adão e da criação com respeito a Israel, para apoiar a tese de que há uma crença apocalíptica considerando Israel como o último Adão, que provê o pano de fundo correto contra o qual entender a cristologia adâmica de Paulo, não corresponde com os dados. É impossível imprimir um tema posterior àquilo que foi dito antes. O movimento é do passado para o presente. E aqui o conceito de Paulin, de que na Bíblia a linguagem do passado é usada para falar da experiência presente, é muito útil. O chamado de Abraão é dado na linguagem da criação, porque essa é a linguagem que havia como base. Mas daí o chamado de Abraão,
ou dizer que o chamado de Abraão precisa ser lido retroativamente, a criação do homem não é o movimento da Escritura. O movimento é a linguagem do passado explicando o presente, e não a linguagem do presente explicando o passado. Por fim, e antes de passar a conclusão e as três bases pelas quais nós precisamos considerar Adão historicamente na discussão de Romanos 5, 12 a 21, tem de ver com quando a morte entrou no mundo. Fitzmyer, entendendo que há uma ligação próxima entre Romanos 5, 12 e Romanos 8, 20 a 23, entende e defende e mostra que a abordagem paulina em Romanos 5, 12 a 21, implica em que a morte só passou a humanidade por conta do ato histórico da queda. Na argumentação paulina é impossível ver a morte existindo antes da queda do homem. Para Paulo, a morte só passa a existir por conta da queda de Adão, e não o contrário. Para encerrar, porque o meu tempo urge, como nós podemos entender a pessoa de Adão em Romanos 5, 12 a 21? Há três bases pelas quais nós precisamos entender Adão como um personagem histórico na abordagem de Paulo em Romanos 5, 12 a 21. Ele precisa ser reconhecido como personagem histórico porque, inclusive, teólogos que tentam fazer sentido entre evolução e teologia bíblica reconhecem que a argumentação paulina precisa de um personagem histórico. É impressionante como esses teólogos, quando discutem Romanos 5, 12 a 21, dizem, Paulo está falando, para ele é um personagem histórico, mas para nós não é. Para Paulo era, mas para nós não é. Na perícope de Romanos 5, 12 a 21, a expressão um homem, enos antropo, aparece repetidamente, ora referindo-se a Adão, ora referindo-se a Jesus. Impressionantemente, ninguém questiona a historicidade de Jesus. Só a historicidade de Adão. E na argumentação paulina, a mesma expressão, para se referir a um homem, o que trouxe a salvação, também é usado para Adão, o homem que trouxe os problemas para a humanidade. Além disso, toda a argumentação paulina que vem antes do capítulo 5 está baseada em personagens históricos. Paulo começa com Abraão. E Paulo faz para tocar as sensibilidades judaicas dos seus leitores. É como se Paulo está dizendo, eu vou contar a história de vocês, para vocês entenderem em que ponto quero chegar. E Paulo vai fazer referência a Abraão, a Davi, a Jesus, e vai fazer menção a Adão. Todos eles na mesma perspectiva histórica, real. O ponto que está sendo destacado em Romanos 12, 21, é a universalidade do pecado e a universalidade da graça de Deus. Apesar de haver na palavra Adão, em Gênesis, uma relação entre o indivíduo e ele como representante de toda a humanidade, a antítese de Paulo é que o primeiro Adão cai, mas o segundo vence. O primeiro Adão traz a morte, mas o segundo traz completa vida. O contraste paulino entre um homem, ora referindo-se a Adão, ora referindo-se a Jesus, implica em que ou os dois personagens sejam considerados míticos, ou os dois personagens sejam considerados históricos. John Stott, que surpreendentemente tenta fazer uma síntese entre evolução e teologia bíblica, reconhece que na Bíblia, claramente, as Escrituras querem que nós entendamos Adão e Eva como históricos.
E ele diz, especialmente, a cuidadosa analogia construída por Paulo entre Adão e Cristo depende, para sua validade, da historicidade igual de ambos. Minha segunda razão pela qual nós precisamos considerar Adão como um personagem histórico na argumentação paulina tem de ver com o método tipológico. Explicitamente no verso 14, Paulo diz que Adão é um tipos de Cristo. E ele diz que ele é um tipos daquele que viria, que é um eufemismo para o título messiânico. Adão prefigura Cristo, não em todos os aspectos, os paralelos não são completos e nem são iguais, mas no sentido em que a desobediência, o ato de desobediência de Adão é universal e traz efeitos universais, assim como o sacrifício de Jesus. É um ato histórico que traz implicações universais. O tipos, biblicamente falando, é um evento ou pessoa que provê um padrão escatológico e, por sua natureza, a tipologia, quando ocorre nas Escrituras, ela fundamentalmente pressupõe a história. Richard Davidson, na sua tese doutoral sobre o uso das estruturas tipos no Novo Testamento, demonstrou persuasivamente que todas as vezes que nós temos expressões típicos no Novo Testamento, o tipo é um evento histórico, uma instituição ou personagem históricos que prefiguram realidades que seriam demonstradas no ministério de Jesus e vividas escatologicamente pela igreja. O caráter tipológico da passagem de Romanos 5, 12 a 21 pressupõe que Adão seja um personagem histórico, porque todo o método tipológico está baseado na premissa de que o tipo é uma realidade histórica. Por fim, a concepção de que Adão é um personagem mítico é uma concepção relativamente nova. Talvez antiga, do nosso ponto de vista, porque ela começou ainda antes de nós nascermos. Mas do ponto de vista da história da humanidade, a concepção de Adão como personagem mítico é recente. Kreitzer estudou o pano de fundo da articulação paulina em Romanos 5, 12 a 21. E ele descobriu que há 3 possíveis panos de fundo. Um pano de fundo judaico-rabínico, que inclui as escrituras hebraicas, um pano de fundo helenístico, que tem de ver com a mitologia do homem primevo, e a especulação judaica sobre o homem celestial, que é uma síntese entre escrituras hebraicas e o helenismo. E a sua conclusão é simples. É inegável que Paulo conhecesse todas essas abordagens, mas o pano de fundo mais provável para o pensamento adâmico de Paulo é o próprio Antigo Testamento. Apesar de não podermos excluir completamente outras correntes de influência sobre o pensamento de Paulo, o núcleo da analogia Adão e Cristo deve ser encontrado nas histórias de Adão em Gênesis 1 a 3. É impossível importar esta noção moderna, pós-moderna, poderíamos dizer, à concepção paulina dos seus dias no primeiro século. É impensável que Paulo, como um judeu do primeiro século, não aceitasse a narrativa de Gênesis como narrativa histórica. Portanto, o apelo de Wright a que nós leiamos Romanos contra o seu pano de fundo histórico é um calcanhar de Aquiles. Porque se eu analiso Romanos contra o seu pano de fundo histórico e religioso, não há como fugir à conclusão de que Paulo... E se nós queremos fazer sentido da argumentação paulina, nós precisamos aceitá-lo também. Precisamos de um Adão histórico. Precisamos de um Adão histórico para ser fiéis à revelação bíblica e ao relato da inspiração, o relato inspirado da criação. Nós precisamos de um Adão histórico para sermos coerentes com a argumentação apostólica em Romanos 5, 12 a 21. E nós precisamos de um Adão histórico para podermos colocar os olhos sobre o segundo Adão, que nos resgatou dos efeitos da queda e nos salvou para a glória e louvor do nome do
do nosso Deus. Muito obrigado.